Claparède viveu em um período de profundas transformações no mundo ocidental, de grandes agitações no campo da educação. O Claparède, ele acaba sendo uma síntese do período histórico em que ele viveu. Ele é um cientista de verdade, né? Ele procura fazer ciência com muita seriedade. Uma marca de sua época foi a crença no poder da ciência de ajudar o homem a dominar a natureza, a enfrentar seus principais problemas, a explorar e a conquistar lugares até então desconhecidos. Com Frederick Taylor, de quem Claparède era grande admirador, a ciência chegaria às fábricas. Outra marca era a elevação da democracia como principal guia dos regimes políticos no Ocidente, com profundas consequências para a educação. Além da democracia, a presença forte da ciência, da razão. A tentativa de você mensurar e deixar de perder tempo através da ciência, de tornar mais eficaz qualquer atividade que envolva a formação humana. Então, o Claparède ele também vai mergulhar nesse contexto e vai tentar fazer com que a educação, através da ciência da psicologia, se torne algo eficaz para a formação dos novos indivíduos. É um período em que há a consolidação da psicologia, especialmente da psicologia da criança. Claparède foi um dos precursores dos estudos do desenvolvimento infantil. Então, uma outra questão importante é a mudança na forma como se vê a infância e a juventude nesse período. Até então, havia um início de uma valorização da infância e da juventude, mas é no final do século XIX, início do século XX, que a juventude e a infância passam a ser valorizadas de fato. Seja pela descoberta que a medicina vai fazer em relação à diferenciação que existe do desenvolvimento infantil e da idade adulta, seja pela esperança de construção de uma sociedade melhor. Porque ao ancorar a sociedade na base democrática, procura-se construir uma sociedade de indivíduos felizes e que convivam de forma pacífica. Defendia que, se a escola fosse democrática e valorizasse a criança, poderíamos construir uma sociedade melhor, um futuro melhor. Ao mesmo tempo, nós temos também um lado negativo dessa mudança. A influência da tecnologia vai alterar o cotidiano das pessoas. Nós vamos ter certas facilidades na vida cotidiana que farão com que se aumente e se incentive o consumo. Porque nós vamos ter uma fabricação muito grande de produtos para uso pessoal e uso cotidiano, né? Então, a expansão desse consumo ela vai ter um reflexo também direto no consumo da arte. Se até então a arte ela estava colocada somente para a elite, agora nós vamos ter uma produção intensiva, artística, voltada para as grandes massas, que Adorno e Horkheimer vão dedicar estudos extensos e vão chamar de indústria cultural. As mulheres nesse período, elas também começam a modificar a sua posição social, né? Principalmente com a Primeira Guerra Mundial, elas são chamadas a trabalhar nas indústrias, e isso vai alterar o cotidiano das famílias. Então as mulheres vão começar a casar mais tarde, elas vão deixar para ter os filhos mais tarde, porque a carreira, principalmente nos países de primeiro mundo, ela vai começar a ser central na vida dessas mulheres. E junto com a carreira, a independência financeira e também a tentativa de estudar mais, porque até então a educação feminina ela era restrita à escola de primeiras letras. Nesse período, a mulher começa a aspirar uma educação mais elaborada e uma educação que visa a inserção dela no mercado de trabalho formal. Podemos dizer que o mundo vive uma nova revolução no modo de produção capitalista. E isso traz profundas mudanças na educação. Se até então a ascensão social estava ligada ao trabalho árduo e à acumulação de recursos, agora passa a estar relacionada à educação. Assim, o nível de educação é responsável pela posição na sociedade. E nós vamos ter, por conta disso, uma escola diferenciada. A escola ela vai se tornar duplicada, podemos dizer assim. Uma escola destinada à classe trabalhadora e uma escola destinada à formação das elites. O Claparède, inclusive, ele vai indicar que o ensino primário ele é destinado à classe trabalhadora, que precisa saber
ler, escrever e contar para poder operar as máquinas, para poder trabalhar nas indústrias. Já o ensino médio seria para as classes médias, que ocupariam aquela função que é a função intermediária dentro da indústria, daquele indivíduo que domina todas as técnicas e organiza os trabalhadores. E a formação em nível superior apenas para as elites, que vão assumir os postos de comando de fato, organizar as fábricas, ser os donos das fábricas, os futuros políticos. O Claparède, ele tem várias influências no trabalho dele. A principal influência, que é a influência para todos os escolanovistas, é o Rousseau. Então, quando o Rousseau ele estabelece que nós devemos olhar a criança como ela mesma, ele altera toda a visão de infância do período da Revolução Francesa. E essa alteração na visão, ela vai respaldar a forma como o Claparède vai olhar a criança. A primeira formação de Claparède é a medicina. Estuda como as funções neurológicas influenciam a vida dos indivíduos. Claparède vai aplicar a biologia para estudar o desenvolvimento infantil. Suas principais influências são Darwin e Binet. Também são importantes influências William James e John Dewey. Nesse contexto, surge então o movimento da Escola Nova. O movimento da Escola Nova, às vezes, ele é muito mal interpretado. Por quê? Porque pensa-se nele como algo que levou ao espontaneísmo extremo. Então, nós tiramos toda a disciplina, tudo que existia antes, jogamos fora e iniciamos com uma escola onde a criança é totalmente livre. E o movimento Escola Novista, ele não é isso. O movimento Escola Novista, ele vai realizar o que o Claparède vai chamar de revolução de Copérnico na educação, que é colocar a criança no centro do processo educacional. Mas o que significa colocar a criança no centro do processo educacional? Significa colocar o seu desenvolvimento como ponto de partida para qualquer trabalho educacional. Desenvolvimento esse que vai ser expresso em interesses e em necessidades dessa criança. Além disso, a Escola Nova ela vai trazer um princípio novo para a educação, novo no significado que eles colocam, que é o da ação. A ação como central no trabalho educativo. Por que a ação como central no trabalho educativo? Porque eles acreditam que a criança aprende quando ela age. É na interação com o mundo exterior que ela vai exteriorizando tudo aquilo que ela tem no seu interior e vai aprendendo e revelando ao professor quem ela é. A Escola Nova também traz algo que é importante para se entender a teoria do Claparède, que é a teoria dos talentos ou dos dons. Acredita-se, muitos escolanovistas acreditam, que cada criança possui um talento. E esse talento ele se expressa quando eu possibilito a criança, no processo educacional dela, o agir. Então, quando ela age, ela se expressa. E quando ela se expressa, eu posso descobrir a que ela veio. Então, qual será o papel social dela nesse mundo? E possibilito a ela o reconhecimento desse papel, o seu autoconhecimento também. O Claparède, ele está na gênese da Escola Nova. Ele é um dos grandes autores escolanovistas. Ele dá parte das bases psicológicas do movimento escolanovista, porque ele acaba seguindo a esteira de outros autores, que são Rousseau, Pestalozzi e Froebel. Então, estes três autores, eles dão os primeiros passos para o que o Claparède vai desenvolver ali na frente em termos dos estudos de psicologia da educação, que vão se tornar a base para se pensar o desenvolvimento infantil dentro do movimento escolanovista. Mas o que Claparède traz de novo em relação a como vemos o desenvolvimento infantil? Bom, em primeiro lugar, ele é um cientista.
né? O Claparede, se você for ler qualquer livro dele, você vai encontrar que ele era o cara que trabalhava incansavelmente nos laboratórios, estudando, fazendo experiências mesmo, para tentar compreender como a criança se desenvolve. Então, uma diferença dele é a tentativa de trazer a cientificidade para dentro das pesquisas do desenvolvimento infantil. E isso ele vai fazer com maestria. Claparede é um dos precursores dos estudos da psicologia da criança e tem como base a biologia, algo novo para a época. Introduz a importância do desenvolvimento biofísico para o desenvolvimento intelectual. Apesar de nunca ter defendido a eugenia, um movimento que busca aperfeiçoar a raça humana por meio da escolha dos melhores exemplares biológicos, a grande atenção que Claparede devotou ao tema fez com que alguns autores o ligassem ao movimento eugenista. Uma coisa importante de ter em mente do Claparede é que ele fazia um tipo de ciência que era uma ciência positivista, né? Então a ciência positivista era a base do seu trabalho. Por isso que ele podia afirmar com tranquilidade que tudo que ele descobrisse a respeito do desenvolvimento, ou que ele estabelecesse, tinha um caráter internacional e, portanto, universal. Todos os indivíduos se desenvolveriam da mesma forma. Então, em nenhum momento, quando ele olha o desenvolvimento da criança ou o desenvolvimento do indivíduo, ele pensa que esse desenvolvimento possa ser marcado pelas condições socioeconômicas, culturais ou políticas. Porque a base dele é a biológica. E isso vai ter um impacto nos principais conceitos que ele vai desenvolver para pensar a educação. Então, quanto mais esse indivíduo souber formular hipóteses, estudar o ambiente em que ele está e conseguir dar respostas comportamentais a este ambiente ou àquela situação ou ao fenômeno em que ele se encontra e solucionar o problema que gera um desequilíbrio inicial no seu comportamento ou na sua atividade mental, quanto mais rápido e quanto da melhor forma ele conseguir dar essa resposta, por aí eu posso medir a inteligência dele. Essa é uma ideia revolucionária. Até então, a inteligência era associada à quantidade de conhecimentos que o indivíduo conseguia armazenar. Para Claparede, inteligência é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com os problemas que aparecem em seu cotidiano e de se adaptar às novas situações. O que é a psicologia funcional? Ela está centrada na atividade, na ação. E na funcionalidade que essa atividade e essa ação tem para o indivíduo. Porque ele acredita que tudo que o indivíduo faz para realmente fazer diferença na vida dele tem que ter alguma função orgânica, tem que estar ligado a algum movimento orgânico dele. Movimento orgânico esse que pode ser tanto biológico como intelectual. Quando eu deixo a criança livre para ela apresentar para mim essa movimentação, eu consigo captar os seus interesses mais profundos. E quando eu capto o seu interesse mais profundo, eu consigo aí atuar como educador e fazer com que esse interesse, que no primeiro momento ele é espontâneo, se torne um interesse mediado, ou seja, um interesse que eu vou alimentando. E através da forma como eu vou alimentando esse interesse, eu vou fazendo com que essa criança traga para mim novos elementos do seu próprio desenvolvimento e que apareçam outros interesses mais complexos e mais profundos. Como a psicologia para ele é a ciência, né, ela é uma ciência fundamental para a educação. Então, quando ele olha a educação e ele pensa a pedagogia acoplada à psicologia. Só que as duas vão ter caráteres distintos. A psicologia é a ciência pura que traz elementos teóricos para que a pedagogia os transforme em ações por meio da didática. E o que significa a didática como central dentro da pedagogia? Significa o professor transformar esses conceitos que vêm da psicologia em formas de ação para auxiliar a melhor adaptação do indivíduo ao ambiente. Por quê? Porque a ideia dele é que a psicologia torne a pedagogia eficaz.
que ela não seja mais baseada no bom senso, no voluntarismo, né, na adivinhação, mas que ela seja guiada pela ciência. Então, quando o professor vai trabalhar com a criança, ele saiba exatamente o que ele está fazendo e que o que ele esteja fazendo seja algo que economize tempo e auxilie de forma eficaz e competente na formação desse indivíduo. Então, a psicologia e a pedagogia, elas vão andar juntas, só que uma seria ciência teórica e a outra ciência prática. Clapahead procurou construir uma pedagogia científica, métodos que fossem eficazes para o desenvolvimento da criança, sem perder tempo com atividades ou atenções acessórias que não teriam resultados práticos. Uma outra questão importante para ele é o papel do professor. O professor, para o Clapahead, ele já não é mais aquele indivíduo que trabalha por intuição. Ele é um indivíduo que vai trabalhar calcado na ciência. Que ciência é essa? A psicologia. Então, nos cursos de formação de professores, e o Clapahead era muito preocupado com isso, no Instituto Jean-Jacques Rousseau, ele fez formação de professores, né? A formação do professor, ela deve ter a psicologia do desenvolvimento infantil ou psicologia da criança como um dos seus centros. Por quê? Porque o professor precisa conhecer o desenvolvimento da criança para que ele possa fazer aquele movimento de captar os interesses profundos, aqueles interesses imediatos, espontâneos que aparecem, e fazer a transformação desses interesses em interesses mediados. Como que o professor trabalharia isso em sala de aula? O Clapahead não se dedica a apresentar isso em detalhes, mas quando nós pegamos os outros escola-novistas e as diversas metodologias que eles apresentaram, isso pode ser exemplificado, como eu falei, por exemplo, no trabalho em grupo. O trabalho em grupo, ele pode exemplificar essa forma de trabalho. Assim como o trabalho por centros de interesse, do De Crowley. Então, eu procurar trabalhar com temas que sejam de interesse das crianças e aí distribuir papéis e trabalhos para elas realizarem. A pesquisa é essencial para ele, o trabalho de formular hipóteses, de você experimentar essas hipóteses e chegar a alguma conclusão. Então, é o movimento de agir mesmo, da criança ser central no processo de ensino-aprendizagem. Isso vai demandar do professor uma outra visão de infância. E essa visão de infância, ela só é alterada quando eu aplico a psicologia a ela. O professor passa a ser um observador científico de seus alunos, que tem um instrumental didático para transformar o conteúdo que capta de suas observações em ações que ajudam os estudantes a se adaptarem, a serem mais inteligentes. Para Clapahead, a escola deve ser uma escola sob medida, ou seja, que procura diferenciar os indivíduos. Porque uma das ideias dele para a educação é que a educação ela deve ajudar a destacar em cada um dos indivíduos que estão na sala de aula as suas particularidades. Por isso que a escola ela é o coletivo de indivíduos. Indivíduos esses que são essencialmente diferentes. Então, a função da escola é procurar metodologias de trabalho que se adequem a essas diferenças individuais. Por isso o termo escola sob medida, porque seria uma escola sob medida para cada indivíduo. Isso não significa dizer em nenhum momento que eu vou perder de vista o coletivo. O coletivo ele está presente e ele é essencial para ele. E aonde que o coletivo aparece? Na inserção das práticas democráticas no interior da escola, que ele vai traduzir no cooperativismo. Então, o cooperativismo para ele é a ideia de você trabalhar em conjunto. Cada indivíduo, se trabalhar em grupo, ela traz essa ideia de eu estar olhando para o coletivo, de eu estar olhando para todos. Mas sempre partindo do princípio de que a felicidade do coletivo depende da felicidade de cada indivíduo. Então, se os indivíduos são infelizes, o coletivo não vai ser feliz. Eu preciso ter esse equilíbrio, essa harmonia. E isso para ele vai se expressar nos diferentes locais sociais, nos diferentes papéis que nós desempenhamos na sociedade. Por isso
ele vai apontar, por exemplo, que não adianta eu querer encher a escola de conteúdos. Por quê? Porque certos conteúdos não servem para certas crianças. Ele vai ser claro até no livro dele, Psicologia da Criança, ao afirmar que as crianças das camadas populares não cabe eu querer que elas saibam, por exemplo, a literatura clássica alemã. Porque essa literatura ela não tem utilidade nenhuma no cotidiano dessas crianças, que provavelmente serão operários no chão das fábricas. Para Claparede, ao forçar as crianças a estudar temas não ligados às suas necessidades, será gerada uma insatisfação, pois assim a escola levaria a elas um mundo ao qual não vão pertencer. A escola deve auxiliar seus alunos a perceber que cada um tem uma função na sociedade e que nenhuma é menor ou inferior à outra, mas diferente. Claparede defende que a escola esteja atenta para os diferentes talentos, se abra para as diferentes competências e para a formação sob medida para cada indivíduo. Quando a gente fala que a escola dele é uma escola sob medida, que é uma escola que não está centrada no conteúdo, mas ela está centrada no desenvolvimento infantil, isso não significa dizer que o currículo ele vai ser um currículo totalmente esvaziado e espontaneísta. Que o professor vai chegar na escola e vai perguntar para a criança quais são os seus interesses, suas necessidades e vai se deixar levar pelos interesses e necessidades das crianças. Ele estabelece que deve ter um currículo. Esse currículo ele deve ensinar o mínimo para essas crianças. O que é o mínimo? Ler, escrever e contar. Então isso tem que fazer parte de alguns conhecimentos que são necessários e que envolvem essas habilidades. Mas isso não é tudo, né? Além disso, esses conhecimentos eles têm que ser ensinados na ação. Então é importante que a criança haja, que ela esteja em movimento, que ela esteja agindo sobre o mundo no qual ela vive. Ele parte desse princípio porque os estudos de desenvolvimento dele infantil, ele descobre que a criança pequena, em especial, até os 10 anos de idade, ela precisa agir sobre o mundo para aprender. Então a ação dela no mundo vai determinar a forma como ela apreende esse mundo. O jogo é uma outra grande diferenciação do Claparede para alguns pedagogos e psicólogos anteriores a ele. O jogo, para ele, é algo central. Então, se até então o jogo era visto como uma coisa de perda de tempo, queima de energia da criança, o Claparede ele vai se devotar a estudar o jogo para ver qual é a função do jogo no desenvolvimento da criança. Porque ele sempre parte do princípio da funcionalidade de uma atividade. E aí ele vai apontar que o jogo ele é essencial para a criança pequena. Por quê? Porque é por meio do jogo que a criança conhece o mundo no qual ela está inserida e não só conhece o mundo, como ela vai captando formas de se comportar. Vai conhecendo também o seu lugar social. Por isso que o jogo, para ele deve fazer parte de toda a formação da criança. Ele tem que estar inserido no ambiente escolar, porque ele é uma das linguagens da criança, uma das formas da criança se colocar no mundo e também absorver o que ela vê do mundo no qual ela está inserida. E ele vai, inclusive, afirmar que eu devo prolongar a infância. Nós devemos prolongar a infância no sentido de colocar o jogo por mais tempo dentro da escola. Porque quanto mais tempo o jogo permanecer na escola, mais tempo eu vou aproveitar o que ele chama de plasticidade infantil. Para Claparede, a criança é extremamente plástica, ou seja, tem uma enorme capacidade de adaptação. Ela não tem preconceitos e está em uma fase de constantes descobertas. Claparede acredita que o jogo facilita esse processo e, por isso, quanto mais ele estiver presente na escola, maior será o tempo de desenvolvimento da plasticidade da criança e maior será a sua inteligência. Um outro ponto importante para ele é a questão da disciplina. Comumente se pensa que na escola nova não existe disciplina. Então as crianças ficariam soltas, fariam o que elas bem entendem.
O Claparhead, ele vai apontar que a criança ela tem instintos básicos que precisam ser controlados. E para isso o professor precisa mostrar para ela o caminho do autocontrole. Por quê? Porque a criança ela não tem consciência das suas ações. Ela só vai tomar consciência das suas ações quando o professor a conduzir para esse movimento. Que para ele essa é uma das leis, a lei da tomada de consciência. Para Claparhead, o indivíduo toma consciência quando automatiza algum movimento. A isso está ligado o controle dos instintos básicos, fundamental para o processo de formação da criança. Então, esse conjunto de atitudes e de atividades, eles traduzem uma ética e uma moral. Que para ele, o movimento da ética e da moral, eles estão ligados com a questão da felicidade individual. Felicidade é essa que deve respeitar a felicidade do outro. Então, aquela frase que a gente normalmente ouve, a minha liberdade termina quando começa a do outro, ela é básica para se pensar princípios de convivência coletiva dentro da teoria do Claparhead. Os indivíduos devem levar em conta a felicidade coletiva. Da mesma forma, o coletivo não pode se impor ao indivíduo. Uma questão que não será resolvida por Claparhead. Na questão ética, uma coisa que é importante e o Claparhead destaca é a questão da noção do dever. Então, no trabalho, no ambiente escolar, o professor ele deve desenvolver no aluno não só a noção dos direitos, mas dos deveres. Porque o indivíduo ele tem que estar consciente dos seus deveres para com o coletivo. E isso ele acredita que no exercício do cooperativismo, que pode ser expresso em várias atividades na sala de aula, e aí o trabalho em grupo é um exemplo disso, né, que não é do Claparhead, é do William Kilpatrick, mas o trabalho em grupo ele vai envolver esse exercício de cooperativismo, aonde cada um vai ter um papel a desempenhar. E é aí que eu começo a desenvolver a noção de dever desse indivíduo. Quando o indivíduo internaliza essa noção, ele convive de uma forma mais tranquila com a sociedade e contribui, de fato, para essa sociedade. Então, esse é um ponto importante dentro da teoria do Claparhead. Apesar de a escola nova ter nascido na base da escola tradicional, Claparhead e outros escola-novistas a atacaram ferozmente. Que novidades traz a escola nova? O próprio conhecimento a respeito do desenvolvimento da criança, mas isso é fruto do período histórico, né? A medicina evoluiu. E a medicina vai trazer questões sobre o desenvolvimento humano que vão refletir no pensar e no fazer educacional. Além disso, ela procura uma flexibilização maior dos conteúdos e da forma como transmiti-los, procurando trabalhar mais a ação, o centrar no cotidiano, né? O partir do cotidiano. Mas isso não significa dizer que a escola tradicional não fizesse isso, porque esse é um dos princípios da escola tradicional também. É que nessa briga, nesse momento de transição, de reafirmação da escola nova em relação à escola tradicional, ela se reafirma tentando destruir a outra. Mas se nós formos estudar, as duas estão ligadas, né? Então existe um processo de ruptura e de continuidade entre elas. Claparhead lançou as bases para inúmeros psicólogos e educadores. Entre eles está Vygotsky, que tem na teoria da tomada de consciência uma das bases para a sua teoria sobre a zona de desenvolvimento proximal. Piaget estudou no Instituto Jean-Jacques Rousseau, criado por Claparhead, onde iniciou os estudos que deram origem às teorias piagetianas e ao construtivismo. No Brasil, sua influência é enorme. Foi a base da psicologia do desenvolvimento infantil nas publicações sobre o tema entre 1930 e 1956. Se nós olhamos para o Claparhead com o olhar de hoje, talvez nós ficamos horrorizados com algumas das afirmações que ele faz. Mas isso não significa dizer que o que ele afirmou deixou de existir. Porque até hoje a escola ela é dual. Nós temos dois tipos de escola. E isso está muito bem expresso no Brasil no resultado dos exames. Então, quando você olha o IDEB, quando você olha os diversos exames que são aplicados para avaliar a qualidade das escolas, existe uma disparidade muito grande entre a escola destinada às elites e a escola pública. Ele fala claramente, dentro do pensamento liberal, como que a sociedade é pensada. E a sociedade ela é pensada dessa forma. É o esforço individual que determina o seu local
social, a sua posição social. E nesse ponto o Claparede ele é muito claro, como qualquer liberal de fato, tradicional ou clássico, vai ser claro com você. Então o Claparede ele expressa muito bem isso. Portanto, pode causar horror nesse mundo do politicamente correto o que ele expressa nessa época, mas isso não deixou de existir em nenhum momento.